Agora podemos falar. Sabem, quando as pessoas recebem o Evangelho, quando alguém recebe a palavra de Deus, e o que é isto, receber a palavra de Deus? Ou então, quando é que uma pessoa recebe a palavra de Deus? Nós recebemos a palavra de Deus quando nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus quando nós amamos a palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus quando nós guardamos a palavra de Deus. Nós guardamos a palavra de Deus quando nós tememos a palavra de Deus. Nós tememos a palavra de Deus quando nós nos desviamos do pecado. Nós nos desviamos do pecado quando nós praticamos a justiça, andamos na justiça. Então, isso é que significa receber a palavra de Deus. Não é conhecer a palavra de Deus. Não é confessar a palavra de Deus. Não é invocar a palavra de Deus. Não é testemunhar a palavra de Deus. Eu posso confessar. Eu posso conhecer. Eu posso invocar. Eu posso acreditar na palavra de Deus, que é palavra de Deus, e ainda assim não receber esta palavra. Ouviram? Agora, vocês não são animais irracionais, não. Pois sois homens com intelecto. Sois homens, homo sapiens. Pessoas que têm um intelecto, que pensam, que raciocinam, calculam. Vocês têm um entendimento diferente aos animais. Então, pelo entendimento da vossa psique, as faculdades que vocês carregam, que são mentais, procuram saber agora e interpretar os fenômenos e os sinais dos tempos e ver se essas pessoas que invocam a palavra de Deus, ou então Jesus Cristo, se essas pessoas que acreditam em Jesus, se essas pessoas que falam, então testemunham a palavra de Deus, se essas pessoas que buscam, que confessam, que confiam, que acreditam, que creem na palavra de Deus, já receberam a palavra de Deus. É uma questão que eu deixo para vocês. Segundo a interpretação que eu fiz, ou então a definição que eu dei, o que significa receber a palavra de Deus. Agora, olhem para vós mesmos e para todos os cristãos. Primeiro para ti mesmo, porque você não precisa ainda ir ver para os outros, se primeiro não olhar para ti mesmo. Olha primeiro para ti e depois cuidarás em olhar também o mundo cristão neste universo que se chama Terra. E vais ver que as pessoas ainda não receberam a palavra de Deus. E alguém vai questionar-me a dizer: e quem te constituiu tu como juiz entre nós para nos avaliares se nós recebemos ou não? Eu só estou a cumprir a minha missão. Ele me disse para falar isso. Ele que vai vir julgar depois vocês. E eu estou na obrigação de continuar a falar. Se alguém se sente julgado com as minhas pregações, na conta dele. Se alguém se sente injustiçado até não, julgado, condenado através das minhas mensagens, então este tal que faça o que ele quiser. Mas uma coisa eu sei: ninguém poderá me calar eu falar essa verdade. Ai de mim se eu não pregar a verdade. Ninguém poderá me calar para que eu deixe de falar esta verdade. A única coisa que vocês façam,
tapem os vossos ouvidos. Já que eu estou a falar demais, já que as pessoas dizem que eu critico muito, que eu julgo, então tapem os vossos ouvidos. Fazem o que fizeram os judeus diante da pregação de Paulo, ou então da pregação de Estevão. E eles taparam seus ouvidos e gritaram que não queriam ouvir as palavras daquele homem. Taparam seus ouvidos e clamaram: tira daqui este tal homem, não convém que viva. Vocês também façam o mesmo. Não para vocês clamarem: tire da terra o tal homem, que não convém que viva, porque ninguém vai conseguir me tirar. Mas agora, digam só: não queremos ouvir esse homem. Por isso o Evangelho faz a diferença, o Evangelho do Reino dos Céus. Sabe por que ele faz a diferença? Faz a diferença porque o Evangelho não consiste em persuadir as pessoas para aceitarem ele. Consiste somente em pregar às pessoas. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, aquele que foi enviado para pregar deve continuar a pregar. Não lhes obrigar a ouvir. Mas que o homem tem que pregar ao mundo. E quem não quiser ouvir, então que fuja. Que tape os seus tímpanos. Que não fique próximo. Não entre nas redes sociais onde eu prego. Não vá para a igreja. Não me ouça. Agora, só que a história se repete. Eu vejo uma geração que está a rejeitar a verdade. Eu vejo uma geração que está a rejeitar o Evangelho. Mas também não querem deixar de ouvir esse Evangelho. Eu disse que a história se repete. Jesus pregava e incomodava os sacerdotes e todas as classes em Israel, escribas, levitas, anciãos, os príncipes do povo, os doutores da lei. Todos eram incomodados com a mensagem de Jesus Cristo. Só que também continuavam a ouvir. É muito estranho, né? Eles rejeitaram Jesus. Chamaram-no de todos os nomes. Em vez de ficarem longe de Jesus, estavam sempre atrás de Jesus. Por isso um dia chegaram até Jesus e perguntaram, disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos-lo abertamente. Presta bem atenção. Eles já o haviam rejeitado. Eles chamaram-lhe de todos os nomes. Blasfemaram contra o bom nome do Senhor. Disseram que ele era príncipe dos demônios, que ele operava no poder de Satanás, que era falso profeta, que era enganador, que era um mestre do engano. Mas ainda assim continuavam a vir fazer perguntas, questionamentos, querer saber, até que chegaram, confessaram o que eles estavam a sentir, incomodados. Quem vem e diz: até quando terás a minha alma suspensa? Se tu és o fulano, diga-me abertamente. Isso significa que estavam perturbados, incomodados, arrasados, humilhados, envergonhados, mas não se deixaram, aleluia, convencer. Não se humilharam a si mesmos. Continuaram com seus corações soberbos, mesmo reprovando diante das mensagens de Jesus, mesmo se achando em falta diante das mensagens de Jesus, mesmo seus pecados sendo revelados diante das palavras de Jesus, porque é assim que está escrito, que a luz revela os pecados de todo mundo, mas o fogo já não revela, o fogo queima as obras de cada um. Se a luz revela a obra de cada um, o fogo destrói ou aprova a obra de cada um. Reprova ou aprova. A luz revela quer as boas obras, quer as más. E o fogo aprova quer as más como as ruins obras. Ouviram? Então as palavras de Jesus Cristo eram luz. Até então. Só se tornariam fogo mais tarde. Por isso ele disse: eu não vim para julgar ninguém. O Filho do Homem não veio para destruir as almas. Mas essa mesma palavra era luz. Por isso os pecadores estavam totalmente indignados por causa da revelação. Por causa dos seus pecados que teriam sido
revelados, desvendados. E por isso vieram até Jesus e várias vezes, não só aquela vez. Até quando? Tu vais falar abertamente se és o Cristo. E Jesus respondeu, eu já vos falei e vocês não creram. Ainda que eu vos fale, vocês não vão crer. E a história se repete. E eu também vou fazer o mesmo que fez Jesus. Continuarei a pregar. Continuarei a pregar. E se me ameaçarem, como tem me ameaçado, eu vou falar também como Jesus. Ameaçaram Jesus, disse, foge, porque querem te matar. E ele também mandou recado. Dizem àquela raposa que eu continuarei a pregar. Hoje, amanhã, no terceiro dia, serei consumado. Pois importa caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte, para que não suceda que um profeta morra fora de Jerusalém. Pois Jerusalém mata os profetas. Hoje já não é Jerusalém que mata os profetas. Hoje sabe quem que mata os profetas? A religião, a igreja religiosa. E a igreja corrupta, religiosa, caída, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vai ficar deserta e vocês vão continuar a me ver, os que viverem e os que morrerem já não me verão mais. Só que a vocês já não tendes tempo para vocês disserem como os judeus, até que venha o tempo em que vocês digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O tempo está a se escassar. Se escassar, está certo. O tempo está a terminar, o tempo está a acabar. Daqui a pouco vai começar a dispensação de Israel. Entre vocês, os gentios, quem não aproveitar agora no comboio da salvação, quem não se salvar agora, está perdido, porque a graça em breve vai terminar e o comboio vai parar, sim. E agora vocês tereis que enfrentar, glória a Jesus, a última barreira, a noite, o eclipse, para enfrentar o filho da perdição. E quem não achou esta verdade que está a ser pregada agora, e agora já não vai achá-la, porque naquele dia o Senhor vai enviar fome e sede na terra, fome de ouvir a palavra e também, aleluia, sede de ouvir a sua palavra. E os homens andarão de um lado para outro em busca da palavra e não vão achar, até as virgens formosas e os mancebos vão desmaiar por causa de muita fome, fome de ouvir a palavra verdadeira, a palavra viva que tira sede e fome daquele que a come ou então que a bebe. Assim, esse é o pão vivo que desceu do céu. Hoje sim, hoje quem buscá-lo vai achá-lo. Amanhã eles buscarão esse Deus que eu estou a pregar hoje, ninguém vai poder achá-lo, porque o Senhor vai retirar sua presença na terra e a graça vai findar, ok? E a Bíblia diz que o Senhor vai lhes enviar, vai permitir que o espírito de erro pregue sobre eles e todos sejam enganados e creiam na mentira e serão condenados juntamente com o mentiroso, falso profeta, o chefe dele. Ok? O espírito do erro, o espírito do engano. Por quê? Porquanto não creram na palavra da verdade. E a palavra da verdade é esta que está a se pregar agora, como disse João, que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Agora é o tempo da verdade, é o tempo da graça. Quem não achar agora, já não vai achar, porque daqui a pouco a graça vai terminar, mas ainda tendes graça, assim como Jesus falou, enquanto tendes luz, crede na luz, porque vem noite que ninguém pode trabalhar, à noite vocês não vão achar a luz vai sumir, o eclipse vai dominar a terra, a escuridão, a plenitude da escuridão do reino de Satanás vai se manifestar em breve e a luz ainda está a raiar na terra. É agora, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endurecem os vossos corações como os filhos de Israel, que endureceram seus corações e pereceram todos no deserto. É hoje, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sedes filhos da luz, porque a noite vem que não podeis trabalhar. Amém? E Jesus, quando descia, essa é a minha mensagem que eu trouxe hoje, do Monte das Oliveiras em direção a Jerusalém, e montou sobre uma jumentinha, filha de uma jumenta, e cavalgava sobre a jumentinha,
filha da jumenta, o animal de carga, um asninho, e desceu sobre Jerusalém. E os seus discípulos, por todas as maravilhas que haviam visto, e por todas as palavras que haviam ouvido, começaram a glorificar a Deus em alta voz, louvavam e cantavam Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Muitos jogavam seus ramos de árvores, roupas, panos, estendiam na estrada para que o Senhor, montado em cima de uma jumenta, pudesse passar. E a cidade se alvoroçou e todos perguntaram: quem é esse homem que está a ser exaltado? E todos diziam: este é o Cristo, filho de Davi. Este é Jesus da Galileia. Ok? E vieram os mesmos incrédulos, os pecadores que achavam que eram salvos, e proibiam aos discípulos de Jesus para que não fizessem barulho. E os discípulos continuavam a clamar. E Pedro e os seus companheiros gritavam em voz alta: Hosana, Hosana ao filho de Davi. E foi assim que esses pecadores olharam para Jesus e pediram para que Jesus calasse, proibisse os seus discípulos com essas palavras. Aleluia. Mestre, repreende os teus discípulos. Mestre, está no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 40. 39, aliás. Mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus, no 40, responde: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ok? Os pecadores incomodados com a adoração dos filhos de Deus, os pecadores incomodados com a glorificação dos filhos de Deus, os pecadores incomodados com a apresentação do Filho de Deus. Aquele foi o dia que Jesus foi exaltado, apresentado. Ouviu? A terra já havia o conhecido, mas o céu ainda não havia apresentado. É muito forte, né? E naquele dia Jesus foi apresentado. Aleluia! Jesus foi apresentado à terra. O céu apresentou aquele que havia descido do céu. E os seus discípulos clamavam, gritavam: aleluia, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens, glória nas alturas. Ouviu? E eles ficaram incomodados com ciúme e inveja, porque o homem foi exaltado, foi glorificado. E sabe o que eles diziam aí? Repreende eles, proíbe eles. Isso é idolatria. Eles estão te adorar. Você sendo homem, aceita ser adorado? Cale esses pecadores, esses idólatras. Tu és um homem, você não pode aceitar isso. Repreende eles. E Jesus disse: se eles se calarem, as próprias pedras vão clamar. Aleluia. Ficaram incomodados com a exaltação do Cristo, do Filho de Deus vivo. Ficaram com ciúmes, com inveja. E eles, como não poderiam impedir com força nem com violência, e eles tinham exércitos, tinham homens armados, eles eram parceiros do Estado naquele tempo, parceiros de César, de Pilatos e de Herodes. Eles bem deveriam buscar tropas, militares, polícia, para vir impedir a caravana que estava a descer em direção a Jerusalém. E com clamor, que até a própria cidade se alvoroçou por causa de uma multidão que cantava. Eles poderiam vir espalhar aquele grupo aí, mas não fizeram por quê? Porque tinham medo. Tinham medo daquele que está sentado no trono. Eles sabiam que Jesus era filho de Deus. Eles sabiam que o céu reagiria se eles tentassem brincar. Mas, porém, para enganar o povo, eles falavam que Jesus era falso profeta. E Jesus respondeu: se eles se calarem, aleluia, as próprias pedras clamarão. Ouviu? Sabe o que Jesus disse? Vocês estão com inveja da adoração que está a ser dada a Deus? Ao meu Pai, através do Filho que está na terra?
Estão com inveja? Você está a pensar que Deus vive da adoração da terra? Está a pensar que Deus depende da adoração, do louvor da terra? Está a pensar que Deus é Deus quando a terra lhe adorar? Está a pensar que Deus deixa de ser Deus se a terra deixar de adorar? Está a pensar que Deus depende da terra? Até pedras clamam a Deus. Eles podem se calar. E no lugar deles, Deus vai levantar outros. Ainda as pedras, até as árvores vão tocar palmas, vão dizer aleluia. Se esse grupo se calar, eu levanto outras pedras vivas para clamarem a mim. Se vocês conseguirem calar esse, outros se levantarão. E eu digo também a vocês, e eles também têm vos feito calar. Eles querem vos calar a boca. Ninguém consegue calar a boca de um adorador. E não estou a falar do falso adorador, do verdadeiro adorador, daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Ninguém. Ainda que eles não abram suas bocas, nos seus corações vão dizer aleluia. Hosana ao filho de Davi. E se vocês conseguirem calar esses aqui, outros se levantarão com mais força. Pior do que os primeiros, porque Ele é Deus. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Ele faz o que lhe apraz nos céus, na terra, debaixo da terra. Nada está encoberto diante dele. Nada. Não tem competidor, Deus. Aleluia. Ele é Deus. Glória ao Rei. Vós sois homens. Jesus disse a eles, vocês são de baixo, eu sou de cima. Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Já sabe o que Jesus dizia? Eu sou Deus, eu sou Espírito, vocês são carne, vocês são madeira, eu sou ferro, vocês são pó, vocês são barro. Como é que vocês, como barro, querem desafiar aquele que é ferro? Como é que vocês, como madeira que apodrece, querem vir lutar com aquele que é imortal? Vocês são aventureiros, isso que Jesus dizia. Vocês são aventureiros, pá. Vocês vão morrer. Vocês são fracos. São mortais. Jesus dizia, eu sou Deus, eu vivo para todo sempre. Eu sou de cima e vocês são de baixo. Como assim você que é de baixo querer atacar Deus? Como assim você que é madeira querer enfrentar o ferro? Como assim você que é barro querer enfrentar o ouro? Não é possível. Aleluia. Você percebe sem valor. O teu valor está no teu Senhor. Aleluia. O teu valor está naquele, glória a Jesus, que te faz com valor. Porque Ele tem poder sobre as suas mãos, sobre a mesma massa, fazer vaso para a sua honra e vaso da desonra. Mas Ele nunca será desonrado. É você que é o desonrado. Aleluia. E aqueles que desonrarem a Deus, Ele vai desonrá-los. E aqueles que zombar de Deus, Ele vai zombá-los. E aqueles que blasfemar de Deus, Ele vai matá-los. E aqueles que lhe honrarem, Ele vai os honrar. E é Ele que te faz como vaso de honra para a sua honra. Para que você lhe honra, porque você fosse criado como instrumento de louvor e adoração para a sua glória. E quem é o homem para que pergunte ao oleiro, por que fizeste esse vaso assim, acolá e aqui não sei, ali? Ele faz o que lhe apraz, ele não consulta ninguém. Quem lhe entregou para que pudesse ele cobrar, quem lhe instruiu para que pudesse, sim, ele indagar. Quem? Ele diz, eu sou Deus, desde a eternidade. Amém? E esses todos aventureiros hoje estão no inferno. Esses que zombaram, tentaram afrontar, tentar chocar com ferro. Esse barro que tentou chocar com ferro foram destruídos, estão no inferno hoje. E hoje no inferno reconheceram que eles afrontaram o Criador dos céus e da terra. No inferno eles agora reconhecem que eles desobedeceram, humilharam, zombaram, blasfemaram, ofenderam aquele que é o dono dos céus e da terra. E hoje agora estão aí e eles não poderão sair dali. Estão a clamar noite e dia por misericórdia. Porquanto eles não aplicaram, não praticaram misericórdia, não vão alcançar misericórdia também. E vão perecer eternamente. Porque eles brincaram por causa dos prazeres, os bons momentos que a vida lhes oferecia. E tinham se esquecido que esses bons momentos eram temporários, transitórios.
E que Deus havia preparado momentos eternos da glória dele para os seres humanos desfrutar eternamente na sua glória. Mas os seres humanos rejeitam, aleluia, a glória eterna e andam atrás da glória perecível, transitória, e perdem o que é o mais importante. E o diabo os incita para se levantarem contra Deus. O diabo os incita para lutarem contra Deus. O diabo os incita para blasfemar. O diabo os incita para ofenderem Deus. O diabo sabe que eles vão morrer ao aceitarem a sua incitação. O diabo sabe e ele está a vos zombar. Por isso Jesus disse, Satanás, tu não entendes as coisas que são de Deus, só dos homens. Ele entende bem as coisas dos homens. Ele sabe quão fraco vocês são. Ele sabe o quão manipuláveis vocês são. Ele sabe o quão vocês são frágeis, são amantes das vossas vidas. E como vocês lhe desejam. E como vocês lhe amam. E como vocês lhe obedecem. E ele sabe qual será o vosso fim. Como ele também sabe qual será o fim dele. Pois ele já está condenado, como disse Jesus. O príncipe desse mundo já está condenado. Só falta somente agora ser capturado, ser preso. E em breve isso vai acontecer. Mas já foi sentenciado, aleluia. Glória, a sentença já saiu. Não será mais julgado, Satanás. Eles é que vão ser julgados, os pecadores. Satanás já não, já foi julgado. Glórias a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Por isso, você que me ouve, não deixa que essas pedras mortas te calem. Continua a clamar a Jesus, aleluia. Porque se você se calar, outros se levantarão no teu lugar para clamarem a Deus. As próprias pedras clamarão se eles se calarem. Não se calem. Não não. Pois eles já estão condenados. Porque eles escolheram a condenação. Escolheram a morte. Eles querem que você também lhes siga para morrerem juntos. Seja sábio. Fica vivo. Sabe, na nossa terra nós falamos naquele tempo, quando nós éramos jovens, adolescentes. Falamos assim, Sambila, fica vivo. Fica vivo, Sambila. Ok? Fica vivo, Sambila. Não fica burro não, pô. Não se deixa seduzir, não se entregue, não se rende. Por causa dos prazeres, nem tampouco das pressões desse mundo, porque este mundo vai perecer, os céus e a terra vão passar, somente a palavra do Filho de Deus, de Jesus de Nazaré, vai permanecer para sempre, e aqueles que se abraçarem a esta palavra e receberem esta palavra, quem entrou na primeira hora, eu já falei o que significa receber a palavra de Deus, e muitos estão se enganando e pensam que já receberam a palavra de Deus. Vocês nunca receberam a palavra de Deus, porque se vocês recebessem a palavra de Deus, a palavra de Deus iria vos transformar e vos fazer novas criaturas e viver no temor de Deus em santidade, e terias zelo nas coisas de Deus, zelo com entendimento, e assim vocês praticariam as boas obras e seriam um povo, aleluia, que estava disposto, preparado, glória a Deus, para habitar no céu. Mas vocês disseram que receberam a palavra de Deus e ainda amam o mundo, amam as vossas vidas, vivem no engano e dizem que vocês receberam a palavra de Deus. Vocês ainda não receberam. Quem recebeu a palavra de Deus se tornou uma nova criatura. E quem se tornou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. E para quem as coisas velhas já passaram, ele anda em novidade de vida. E quem anda em novidade de vida é um santo e verdadeiro, que vai dar o testemunho verdadeiro nessa terra, nesse mundo, aos pecadores. É a luz do mundo que vai iluminar neste mundo que está em trevas. É sal da terra que vai dar sabor a esse mundo amargurado. Mas infelizmente eu vejo falsas conversões, falsos cristãos, falsos ministros, homens apagados, trevas, negrura. Quão grandes serão essas trevas no dia da eternidade. Amém? Esse homem fala muito. Sabe o que eles dizem? Eu não gosto desse homem. Eu não gosto deste homem. Fala muito. Fala mal dos outros. Eu e o Pai que me enviou falamos mal de vocês. Agora, vocês é que sabem. Aquele que me mandou falar isso falou mal de vocês também, por causa dos vossos pecados. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, você simplesmente deves falar. E eu estou a falar e vou continuar a falar. Até o terceiro dia serei consumado. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Filho de Deus. Então, essa é a minha primeira live da semana laboral. Depois que fechamos a semana ontem.
começamos a trabalhar, porque o pai também está a trabalhar. Meu pai trabalha até agora. Eu também estou a trabalhar. Ok? O pai está a trabalhar. Eu também estou a trabalhar. E ninguém vai impedir que eu trabalhe. Sabe por quê? Porque sou um homem esforçado, experimentado no trabalho. E também sou um homem de dor. O homem das orelhas furadas, cujo corpo foi preparado para o sacrifício. Não para o sacrifício da redenção, mas o sacrifício da glorificação. Oh, aleluia! Oferta de louvor nas narinas do meu Pai. Minhas orelhas furaste, ó Deus. Eu, o prisioneiro do Senhor, o escravo de Deus, o homem das orelhas furadas. Meu corpo foi preparado para o sacrifício. Eis-me aqui, ó Senhor. Glória a Jesus Cristo. Amém? O prisioneiro do Senhor. O pai está a trabalhar. Eu também estou a trabalhar. Já comecei a trabalhar. Estou a fechar o dia. O primeiro dia do trabalho. Estou a fechar o primeiro dia do trabalho com este trabalho. Às 21 horas ainda voltarei aqui para vir trabalhar. Não somente o primeiro dia do trabalho laboral da semana, e também o primeiro dia do mês, o mês de julho. E temos um desafio de 30 dias à nossa frente para trabalharmos. E se vamos deixar de trabalhar quando sairmos da terra? Desta vez até à noite nós vamos trabalhar. Vocês aqui não vão trabalhar, nós vamos trabalhar à noite. À noite vamos. Vocês não vão trabalhar à noite. Os filhos não vão trabalhar à noite. Mas a mãe vai trabalhar à noite. Porque eu tenho outras ovelhas. Convém congregar elas ao seu pastor. Eu não sou pastor das ovelhas. Eu somente sou amigo do pastor das ovelhas. Aleluia. Eu ouço a sua voz e lhe assisto e me alegro com a sua voz. O amigo do esposo, pois aquele que tem a esposa é o esposo. Eu não sou o esposo, eu sou somente amigo dele. E ele me enviou para vir preparar a sua esposa, a sua noiva, assim como o servo de Abraão foi preparar a noiva de Isaac. Eu também sou servo de Abraão, que vim preparar a noiva para o Isaac de Abraão. O Isaac de Abraão. Por isso tenho 25 anos para preparar a noiva. Tenho 25 anos para vos preparar, para resgatar, para libertar a noiva. Ok? Depois de 25 anos eu marcharei com a noiva em direção à terra da Palestina. Estão a entender os mistérios, né? Depois de 25 anos eu vou carregar a noiva em cima de uma jumentinha, filha de uma jumenta, animal de carga, em direção à cidade santa. Aleluia! Este é o comboio da salvação. Eu estou a preparar a noiva. Ainda estou em Pandarão. Estou em Pandarão, na Mesopotâmia. Ainda estou na Mesopotâmia. Sabe o que os pais da Rebeca estão a me dizer? Estão a me dizer, deixa a Rebeca ficar conosco pelo menos mais 10 dias. E eu estou a dizer, não façam isso não. 10 dias são muito. O meu Senhor está à espera da Rebeca. Eu preciso caminhar, porque muito comprido o meu caminho. E a Rebeca já começou a ser ornamentada, ornada, assim, vestida de seda, de linho fino, de escarlata, de ouro puro. Oh, aleluia! Esta é a Rebeca de Isaac, a mulher de Isaac, o Isaac de Abraão. Daqui a pouco, só falta 5 anos, já não é mais 10 dias não, falta 5 dias, aleluia. Falta 5, isso é muito espiritual, pá. Fica conosco mais 10 dias, não ficarei mais 10 dias.
mas vamos ficar mais 5 dias. Depois dos 5 dias, eu vou marchar em direção a Canaã. Eu vou marchar em direção à Palestina, carregando a Rebeca, que está bem ataviada, para ir participar, aleluia, das núpcias celestiais na sala do banquete com seu noivo. Oh, leva-me à sala do banquete, sustenta-me em seu amor, conforta-me em teus braços, meu Jesus. Vitória eu tenho aos pés da sua cruz. Oh, leva-me diante do teu trono. Eu quero tanto te adorar. O mundo já não tem pra mim nenhum prazer. Prazer pra mim é do Senhor Jesus. Eu pertencer, eu pertencer. Oh, leva-me à sala do banquete, sustenta-me em seu amor, conforta-me em teus braços, meu Jesus. Vitória eu tenho aos pés da tua cruz. Oh, leva-me diante do teu trono. Eu quero tanto te adorar. O mundo já não tem pra mim nenhum prazer. Prazer pra mim é do Senhor Jesus. Eu pertencer. Ouviu? Essa canção para a Rebeca. A Rebeca, aleluia, vai marchar saindo da terra imunda em direção à terra de Canaã, a terra das peregrinações de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó, a terra de Abraão, glória a Jesus Cristo, aleluia. A terra dos nossos pais, como falaram os judeus. Amém? Você quer provar que o que eu falei é verdade? Sabe, os inimigos do homem não têm argumentos, agora só vão mentindo. Os inimigos do homem, do servo de Abraão, do amigo de Isaac. Não, calma aí. Os inimigos do servo de Abraão, os inimigos do amigo de Isaac, não têm argumento e agora começam a mentir. Começam a mentir, a procurar invenções. Não, eu ouvi um dia que ele falou isso. Ele já falou que Deus tinha mulher, que Deus tinha mulher. Olha aí. Eu já ouvi falar ele só prega a cura. Você não vê que ele só fala da cura? Ele não fala mais nada, só fala da cura. Esse é o sinal dos falsos profetas. Só fala da cura, não fala do céu, não fala da justiça, não fala do pecado. Como assim? Tem homem que mais pregou contra o pecado na terra como eu nessa dispensação? Tem homem que mais falou da justiça de Deus nessa dispensação do que eu? Tem homem que prega a cruz, que pregou mais a cruz do que eu? Nem mesmo Paulo pregou a cruz como eu prego. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Sim. E eles se contradiam a eles mesmos. Só um que ainda não me ouviu poderia acreditar nisso. Quem já me ouviu vai dizer, você é um aldrabão. Como diz, como é que é? Os portugueses chamam mentiroso o quê? É um aldrabão, né? Aquele português de Portugal do passado. Um mentiroso é... Quem sabe? É meu aldrabão, né? Parece que é meu aldrabão. Quem já me ouviu vai dizer, você mas é um aldrabão, pô. Como você diz que ele não prega a cruz, se ele só prega a cruz? E as mesmas pessoas se contradiam. Só poderia intrujão. Ok, Aristides, obrigado. Você é um intrujão. Não, charlatão não. Intrujão.
Ouviu? Quem me segue há muito tempo, ele vai dizer, você mas é um intrusão, pá. Ele prega a cruz, ele não prega a cura. Ele cura as pessoas, mas porém, ele prega a cruz, viu? Eu sou a pessoa que mais da cura poderia pregar. Não, eu sou a pessoa que mais pregaria da cura. E vou vos falar por quê. Por quê? Porque eu sou a pessoa que mais curo na terra, em nome de Jesus Cristo. Eu sou a única pessoa que recebia as folhas da árvore da vida nessa dispensação, nessa geração. O Pai Celestial me apareceu e me entregou as folhas da árvore da vida. E quando anunciei pela primeira vez, os ignorantes disseram, que isso? Isso é heresia, folhas da árvore da vida. Isso é quimbandaria, pá. Folhas, não entenderam nada, são iletrados. Eu deveria pregar a cura porque eu tenho autoridade para curar na terra. Eu tenho a unção da cura. Eu tenho o dom de curar as pessoas. Os dons de cura. Mas ainda assim eu não prego cura. Mas eu curo as pessoas com a mensagem da cruz, aleluia. Porque as curas poderiam seguir a mensagem do Evangelho. E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Mas antes ele disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E aqueles que crerem serão salvos. E os sinais vão seguir aqueles que crerem. Viu? As curas, os dons, são sinais que seguem aqueles que crerem. E eu creio. Eu recebi esses sinais. Por isso eu não preciso ir pregar curas. Para quê? Pregar cura. Eu prego a cruz. Porque, sabe por que eu não prego as curas? Porque eu não venho para minimizar as pessoas. Os que pregaram as curas, eles não entenderam a mensagem da cruz. Não entenderam a razão do Evangelho. O Evangelho veio para libertar os pecadores. E o pecador liberto será curado, será próspero, será feliz. Ou então, em suma, será abençoado. Porque a causa da desgraça e das maldições é por causa do pecado. O pecado é que gera as maldições. Com maldição, sós amaldiçoado. Um ímpio é um maldito. E um maldito, nada vai dar certo. Sua saúde é débil, suas finanças são débeis, seu casamento é arruinado, sua família é arruinada, sua paz é arruinada. Em tudo não vai dar certo, porque ele está em pecado, é um amaldiçoado. Agora, o Evangelho vivo liberta os pecadores do pecado. E o pecador liberto, essas outras coisas lhes serão acrescentadas, porque ele foi liberto pela palavra do reino de Deus. E a palavra lhe ensina a buscar esse reino. Depois que foi liberto do pecado, ele buscará o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas lhe serão acrescentadas. E vem os mentirosos e dizem, olha, o homem só prega a cura. Isso é inveja. Sabe por quê? Porque eles sabem. Nós temos isso que eles não têm. Viu o que a filha do leão estava a falar? Alguém que furou o sol. O que vocês acham? Filha do leão. Eles falam mesmo assim. Alguém que furou o sol desceu às partes mais baixas da terra. O que vocês acham? Ainda não viram nada. Eles estão espantados por causa das curas. Então estão a atacar as curas, a unção. Quem é você para atacar a unção de Deus? Só tem uma coisa que afasta a unção de Deus. Uma só. O pecado me afastou de ti. Tenho ouvido só falar. Enquanto vocês falarem contra esta unção, mais unção o Senhor vai derramar sobre mim. Enquanto vocês contrariarem as curas, mais curas vão acontecer. Enquanto vocês contrariarem os milagres, mais poder, mais sinais o Senhor vai operar no meio do povo. Mas jamais pregaremos as bênçãos. São vocês que pregam as bênçãos. Eu deveria pregar as bênçãos porque o meu evangelho abençoa as pessoas. Mas como não é mensagem do evangelho, não preguei as bênçãos. E vocês pregam as curas e ninguém é curado. Vocês pregam casamento e não há felicidade nenhuma. Vocês pregam libertação, ninguém é liberto. Vocês pregam prosperidade, ninguém prospera. Sabe por quê? Porque vocês estão a pregoar essas coisas aos pecadores. E os pecadores não vão se libertar com esta mensagem. Sim, com a mensagem da cruz. Aleluia. Temore
eu vou proclamar. Falta de argumentos, fala. Levarei eu também em minha cruz, te por uma coroa trocar. Amém?